Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre as centúrias do amor, a pura oração de São Máximo, o Confessor. É o nosso 6º encontro. Vamos trabalhar hoje as centúrias 11, 12 e 13. Estamos caminhando o itinerário da pura oração centrada no amor de São Máximo, o Confessor. Hoje vamos trabalhar as centúrias 11, 12, 13. Aquele que quer caminhar na vida espiritual deve saber que o ser humano é imagem de Deus. Esse ser humano deseja a eternidade, mas paradoxalmente sofre a morte. Carrega uma angústia oculta da morte. Assim, ele busca o esquecimento ou uma divinização ilusória de si mesmo, de sua vida. Nesta ilusão, ele se apega a alguns aspectos, como a dominação, a fusão, o ódio. A Filocalia sempre tenta trabalhar conosco nesta perspectiva da busca do sentido maior da vida. O ser humano tem necessidade de escravos, ou de ser escravos, e de inimigos, até mesmo de odiar a si mesmo. O apóstolo Paulo distingue entre a tristeza pela morte e a tristeza por Deus. Pelo esquecimento ou pela ignorância da tristeza por Deus, o ser humano mordido pela tristeza da morte refugia-se nas paixões, se apega às paixões, achando que com elas ele vai dar um sentido à sua existência. A paixão vem banhada com o selo do infinito. Ele acha que ele está realizando o sentido da sua vida, o sentido maior. A revolta, o orgulho, a zombaria, a crueldade, o ódio, a sensualidade, provém da tendência que a alma tem de se vingar de sua santidade profunda, ultrajada e humilhada. E aí afirma os direitos desta vingança da sua santidade, nem que de uma maneira tola e perversa. Ávido de infinito e ignorante do infinito, o ser humano se ama e se odeia infinitamente. O ser humano se pretende soberano e se descobre escravo. Ele procura o absoluto e encontra o nada. A paixão parece exaltá-lo. Ele se estende como doença enganadora. Aliás, a paixão, se estende como doença enganadora. E quando a paixão se vai, nada resta senão a amargura. A pessoa infla e desinfla como um balão que enche e depois desenche. A pessoa infla e desinfla do nada. É o vazio de si mesmo. Se torna
uma sede jamais estancada. Joga o ser humano nos ciclos de agonia e depressão, do prazer e da dor, da tensão e do desânimo. Perverte o intelecto e os sentidos. Ele perde a lucidez. Ele não é lúcido. Se esconde nas sombras, que só querem conhecer aquilo que lhe corresponde. É uma droga, isto é, as paixões funcionam como droga, uma espécie de narcótico, que só querem conhecer aquilo que lhe corresponde. É uma espécie de fixação. É uma droga, né? O intelecto diante dela oscila entre a revolta e a justificativa irracional. Ela vai, inclusive, dar razão àquilo que, na realidade, em favor da vida, jamais, em nenhum sentido, deveria dar razão. Ele quer justificar aquilo que é irracional. Diante disto tudo, a inteligência se dispersa. As relações dos homens se desintegram. O espírito dissocia do coração. E o coração profundo envolve-se em trevas e lodo. Um lodo que endurece e faz o coração uma pedra. É a total insensibilidade. O ser humano se torna insensível. Ele já não sabe admirar e amar. E por toda parte, ele não vê senão o cio e a violência. A humanidade, nos diz São Máximo, o confessor, divide-se em incontáveis fragmentos. Perde o sentido holístico, isto é, da unidade, da integridade da pessoa, porque se vê dividida em tantas atenções que ela perde a unidade daquilo que é central e fundamental. E nós que construímos uma única natureza, acabamos que, ao não encontrar conosco mesmo e dar o sentido maior à sua vida, devoramos uns aos outros como serpentes furiosas. São Máximo quer nos alertar a lutar com nossos inimigos interiores. Buscar a integridade interior no mundo que nos quer fragmentados. Então vamos partir então dessa centúria número 11. A luta constante para adquirir o domínio de si. Aquele que cultiva deve manter aquilo que foi cultivado. Versículo 11. Ele começa com o Salmo 34, versículo 14. Aparta-te do mal, faze o bem. Significa apartar do mal e fazer o bem. Lute contra o inimigo interior, que está querendo fragmentar. Esse inimigo que está fazendo com que você perca a sua realidade mais íntegra. Se torne uma pessoa dissociada. Lute contra o inimigo. E essa luta constante, a palavra luta em grego, agonis, essa agonia, essa luta constante, né, do inimigo interior que você tem, a luta que você trata consigo mesmo, essa luta mais profunda, lute contra o inimigo de modo a diminuir as paixões. Então, há uma realidade que você deve sacrificar nessa luta.
E ao mesmo tempo que você está nessa luta, a proposta é diminuir as paixões cegas, como nós vimos no início. E então seja vigilante, para que não cresçam ainda mais. Então tem que lutar, mas tem que ser vigilante. Porque se a pessoa não ficar vigilante, ela volta a crescer. Então, uma atitude de constante vigilância para impedir que a razão, daquela luta que você teve interior contra a realidade que quer te desintegrar, você então seja vigilante para que não deixe que essa realidade novamente possa crescer dentro de você. Então, a luta requer também, depois dessa luta, dessa conquista, sempre a vigilância. E novamente, lute para adquirir as virtudes. Essa luta é a luta pelas virtudes. Aquilo que é bom, aquilo que faz o significado do bom do ser humano. E então, seja vigilantes de maneira a mantê-las. Então, nós temos que estar vigilantes para manter as virtudes. Porque as realidades que desintegram o ser humano sempre vão colocar essas realidades destrutivas e elas poderão crescer de novo. Então, a pessoa que começou nesse princípio de luta, em busca das virtudes, deve ter a vigilância para manter as virtudes, porque senão ele perde todo o trabalho, todo o esforço. É este o significado de cultivar e manter. Então, quem cultiva deve manter. A centúria 12. Aqueles a quem Deus permite que nos testem. Há uma realidade que nossa vida sempre está sendo testada. Nós estamos sempre sendo testados. Então, diante desta realidade, que inclusive Deus consente também em alguns momentos, então ele diz, aqueles a quem Deus permite que nos testem, o que acontece? Ou inflamam alguma parte desejante da alma. Então, o desejo da alma, essa realidade que parte do desejo da alma, pode nos colocar diante da vivência, da integridade, ou pode nos colocar numa realidade de inflar a alma. Ou agitam seu poder insensível. Então, essa realidade que Deus permite que nós sejamos testados, pode nos inflamar ou pode nos agitar. Aqui eu vou retomar de novo esse pensamento, o ser humano tem uma decisão. Nós somos testados. Nós somos testados sobre várias possibilidades da nossa reação diante daquilo que é testado. Podemos inflamar alguma parte desejante da alma, o desejo da alma pode nos inflamar, ou agitar seu poder insensível. Obscurecem sua inteligência, não deixam o homem perceber a realidade, ou envolvem seu corpo na dor, ou privam-os das necessidades físicas. Então, sempre essa atitude de que nós estamos sempre testados. E na forma que somos testados, é que vai realmente ver a nossa capacidade de busca da integridade interior ou da dissociação do nosso interior, da nossa vida. Vamos lá, o versículo 13 já tenta, a centúria 13 já tenta
trabalhar um pouco mais. Os demônios ou nos tentam, ou se armam contra nós por meio daqueles que não temem o Senhor. Então, muitas pessoas também agem como tentadoras para nos tirar do nosso equilíbrio. Eles nos tentam quando nós decidimos nos retirar do convívio humano. Quando você quer fazer um momento vamos falar, de retiro, de intimidade com Deus, né? E você está totalmente programado para isso. Então as pessoas vêm te testar para poder te tirar desse caminho, né? Para poder manter esta oração, esta unidade com Deus, esse convívio com Deus. Então ela está sempre sendo invadida, né? E essa invasão, muitas vezes, faz da pessoa ser tentada, né, a deixar de lado esse momento, como tentaram também nosso Senhor no deserto. Isto é, o exemplo é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi tentado no deserto para tentar tirá-lo do seu objetivo, para tentar tirá-lo daquilo que era a razão e o sentido da sua vida, que era o anúncio do reino de Deus, do Evangelho. Então, querem nos tirar dessa oportunidade, né, de mantermos essa realidade da busca da compreensão de si mesmo e ao mesmo sentido de si mesmo. Eles nos testam por meio de pessoas quando nós estamos dando tempo na companhia delas. Então, as pessoas exigem muito nossas presenças e nós deixamos de ter o momento da intimidade. Elas absorvem a nossa vida. Elas não deixam as pessoas serem livres, né? Como tentaram o nosso Senhor por meio dos fariseus, que estavam sempre tentando desautorizar e desestruturar Jesus na sua missão. Mas seja qual for a linha de ataque, porque nós somos tentados, se somos tentados devemos manter a vigilância, mas seja qual for a linha de ataque que eles escolham, então ele cita duas aqui, né? Ele cita das pessoas que não querem que nós possamos nos retirar para estarmos nessa intimidade com Deus, né? Ou pessoas, né, do qual nós estamos gastando muito tempo com elas, estamos deixando de lado também aquilo que é importante, aquilo que é de Maria. Às vezes estamos mais nas coisas de Marta. E ele termina dizendo, vamos repeli-los. O quê? Repeli-los todas aquelas realidades, situações que nos testam, que querem nos tirar da nossa busca de equilíbrio, da busca da razão de ser, da busca do sentido da vida, da busca do encontro com Deus. Vamos repeli-lo mantendo nosso olhar fixo no exemplo de nosso Senhor. Então, é sempre essa referência frontal em Jesus Cristo, que nos ensinou em várias situações a não perder o foco, mas sempre está na busca naquilo que é o sentido maior, está sempre buscando dar razão a esse sentido maior e não deixando que as situações possam fazer com que nós nos percamos. Então, essa centralidade. Diante da tentação, o que se dedica à oração não pode se deixar ser interrompido por várias realidades que querem nos tirar o equilíbrio. O monge, aquele que quer manter a unidade de si, deve evitar situações que impedem dele viver essa unidade. Os cristãos que querem atingir a perfeição devem procurar ter o olhar fixo, sem desviar a atenção do exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo,
no seu Evangelho. É observar esse foco que Jesus tinha, essa centralidade de Jesus. Deve aprender a apatia, a impassibilidade. Essa apatia, essa impassibilidade, só se chega pela ascese, nessa luta contra os vícios, na busca da virtude e na manutenção da virtude, o cultivo que nós fazemos e, ao mesmo tempo, a vigilância. A ascese não é insensibilidade. A ascese, aliás, a apatia, é liberdade interior, capacidade de conhecer e amar. Mas quem está aos trancos e barrancos, nos conflitos interiores, que não são capazes de buscar esta unidade interior, não vão saber ter essa perspectiva, essa percepção. Então é capacidade de conhecer e amar com todas as nossas forças. É uma paixão transfigurada, paixão positiva, de busca, de razão, de entrega pelo amor, na busca desse amor, esse amor louco de Deus pelo ser humano. Esse louco de Deus, vamos colocar entre aspas, esse amor é apaixonado de Deus. Aqui vale Santa Teresa d'Ávila. Nada te perturbe. Nada te aflija. Nada te assuste. Tudo passa. A dor e a alegria. Só Deus fica eternamente. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.